Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Até aí. Esse texto, ele fala do último inimigo do ser humano, a morte. Muitas pessoas creem ou pensam de forma equivocada que a morte seja o maior inimigo do homem. Não é. Biblicamente não é. Biblicamente falando, o maior inimigo do homem se chama pecado. Se você olhar lá naquela lista que Paulo faz em Romanos, onde ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus, a morte está inclusa ali. Mas o pecado não. Porque o pecado nos separa de Deus. O nosso maior inimigo não é a morte, é o pecado. E é o pecado que é o gerador da morte. A Bíblia diz que a consequência ou o salário do pecado é a morte. Semana retrasada, o mundo ficou impactado com a queda do avião que matou dezenas de pessoas ali, indo para a Colômbia. E entre eles estavam aqueles jogadores e a comissão técnica da Chapecoense. Que tragédia, não é? Que acontecimento traumático, impactante. Naqueles primeiros dias eu fiquei
muito triste, pensando que parecia que era alguém que convivia comigo que tinha morrido. Foi uma comoção muito grande. E essa comoção muito grande, essa dor intensa, ela acontece porque a morte é muito cruel. A morte é muito cruel. Os cananeus eram aquele povo que habitavam a terra onde Israel dominou, conquistou, invadiu. Os cananeus diziam que a morte, ela é como um Deus com a boca aberta, cujo lábio inferior toca a superfície da terra e o lábio superior o mais alto céu. E essa boca enorme e sempre escancarada engole tudo que está pela frente e nunca se satisfaz. Ninguém, absolutamente ninguém escapa a esta gula desenfreada e feroz. Nem os bons, nem os maus, nem ricos, nem pobres, nem a mulher bonita, nem o homem feio, nem os recém-nascidos, nem os acidentados, nem os jogadores de futebol, nem os dirigentes, nem a equipe técnica, nem os jornalistas. A morte é tudo isso: faminta, gulosa, insolente, cruel, implacável. A morte é o maior desmancha-prazeres. A morte é uma campeã invicta. Assim como ninguém pode dominar o vento ou segurá-lo, assim também ninguém pode evitar a morte. Ninguém pode deixar a morte para o outro dia. Salomão vai dizer em Eclesiastes 8 que ninguém tem domínio sobre o próprio espírito para controlá-lo, tampouco tem poder sobre o dia da morte. Na linguagem médica, a morte é a cessação definitiva de todos os atos cujo conjunto constitui a vida dos seres organizados. É a desintegração somatopsíquica que reduz o corpo humano à inércia, à putrefação, ao esqueleto e, por fim, ao pó. Essa é a linguagem científica, médica sobre a morte. Comparando a morte a um rio, Jó vai dizer que este rio, que afirmou que o rio da vida, ele nasce no ventre materno e desemboca na sepultura. O que Jó está dizendo com isso? Que ele pode ser longo, pode ser curto, mas nunca será perene. A morte é como um rio, disse Jó. Danilo, Jimenez, Bruno Rangel, Marcelo, Lucas Gomes, Sérgio Manuel, Felipe Machado, Matheus Biteco, Kleber Santana, William Tiego, Tiaguinho, Josimar, Denner, Gil, Ananias, Kempes, Arthur Maia, Matheus Caramelo, Ailton Canela, Caio Júnior. Alguém aqui tem dúvidas de que dentro de algum tempo nós também faremos parte desta lista? Você tem dúvida disso? Existe um cemitério onde na porta dele está escrito o seguinte: nós que aqui estamos, por vós esperamos. Isso não é verdade? Nós que aqui estamos, por vós esperamos.
Assim que surgimos neste mundo, nós nos tornamos cientes do fato mais fundamental da nossa existência: nós não ficaremos aqui por muito tempo. A expectativa de vida do homem é de 30.000 dias. Nós dormimos uma terça parte deste tempo. Ou seja, nós vivemos de verdade menos de 20.000 dias. Nós podemos até tentar, mas jamais podemos negar a nossa mortandade. E os lembretes, eles vão sendo colocados à nossa frente todos os dias. São colegas de serviço, colegas de classe, que não voltam depois das férias de verão. É uma fila de carros com faróis acesos e um carro fúnebre à frente quando nós estamos no meio do trânsito. São ambulâncias com suas sirenes ligadas que nos fazem ali desviar o carro para que ela possa passar, porque alguém ali pode estar morrendo. São os inúmeros obituários que saem diariamente nos jornais. É um acidente de avião que mata dezenas de pessoas e choca uma nação. E choca um mundo. Então o fato é que nós não podemos negar a nossa mortandade. A porta do carro funerário não se fecha nunca. Há 3 coisas, disse Salomão em Provérbios 30, que nunca se fartam. Sim, 4 que nunca dizem basta: o ventre estéril, a terra que nunca se farta de água, o fogo que nunca diz basta e a sepultura. A sepultura, ela nunca diz basta. As estatísticas da morte, elas são infalíveis e exatas. Para cada pessoa, uma morre. É infalível e exata. O autor aos Hebreus vai dizer lá no capítulo 9 que aos homens está ordenado morrerem. Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer. Ou seja, a morte, ela faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Então não se iluda. Muito em breve, eu, você, todos nós, faremos parte desta lista de obituário. Quando Lázaro adoeceu, o texto aí, vou entrando no texto que nós lemos. Quando Lázaro adoeceu, o começo do capítulo diz que suas irmãs, Marta e Maria, mandaram uma mensagem urgente para Jesus. No verso 3, vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, é dito que a mensagem que chega para Jesus das irmãs de Lázaro é a seguinte: está enfermo aquele a quem amas. Contudo, diz o texto que Jesus, verso 6, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E você vai ver depois, até no próprio texto que nós lemos, que Marta e Maria, elas não conseguiam entender o motivo de Jesus não ter ido rapidamente socorrer o irmão doente. O texto que nós lemos diz que uma das pessoas presentes ali diz: ele que curou o cego não poderia ter evitado que esta pessoa que ele tanto ama morresse.
Se Jesus tivesse ido ao encontro das irmãs, no momento em que ele recebeu a notícia, mesmo que ele encontrasse Lázaro morto, ainda daria tempo. Porque naquele tempo, talvez você não saiba disso, mas naquele tempo, existia uma crença popular de que depois que a pessoa morria, o espírito ele ficava rondando o defunto durante 3 dias. E durante aqueles 3 dias, ainda existia a esperança do morto ressuscitar. Depois do 3º dia, o espírito era recolhido e já não havia mais o que fazer. É uma crença espúria, bobagem, crendice popular. No entanto, todos nós precisamos ter alguma notícia, alguma esperança diante da morte. Não precisamos? Todos nós precisamos ter alguma notícia, alguma fé, alguma crença diante da morte. Todos nós queremos saber o que acontece depois da morte. Todos nós queremos nos agarrar na esperança de que não estaremos abandonados depois da morte. Na hora do luto, todos nós tentamos achar um espaço de esperança, uma notícia de esperança, uma conversa de esperança, histórias de esperança. E aquelas 2 irmãs, diante do luto do irmão, elas mantinham alguma esperança. Se ele chegar dentro de 3 dias, ainda dá tempo. Passa o 1º, passa o 2º dia, Jesus não vem. E por que ele não vem? Vai vir o 3º dia, e por que Jesus não vem? O 3º dia vai embora, chega o 4º dia, e elas se perguntando, mas por que ele não veio? Marta e Maria estavam aprendendo a conviver com uma coisa muito difícil, chamada de tempo de Deus. Você se relaciona bem com o tempo de Deus? Isso não é uma coisa simples, não é fácil. Como que se convive com o tempo de alguém que está fora do tempo? Para alguém que está fora do tempo, o tempo nunca conta. Para alguém que está fora do tempo, o tempo pode ser reversível. E elas ficaram naquela apreensão, aguardando para ver se Jesus chegaria a tempo. Só que Jesus não chegou a tempo. Ele chegou no 4º dia. Diz o verso 17, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Vocês acham que é por acaso que esse detalhe está aí? Mas o que o evangelista está mostrando aos seus leitores é que Marta e Maria conviveram com Jesus que não chega. Você já aprendeu a conviver com Jesus que não chega? Existem situações, você sabe disso, quem nunca conviveu com isso, em que Jesus simplesmente não chega. Não chega nem a tempo, nem a fora de tempo. Ele simplesmente não chega. O 3º dia se passou e Jesus não veio. Foi nesse instante que a fé daquelas irmãs perdeu todos os recursos. Por quê? Porque a fé delas estava apoiada numa bobagem,
numa ideologia de que o espírito fica rodeando o corpo durante 3 dias. Mas fé é fé, esperança é esperança, e ninguém troca a esperança por nada. É a esperança que faz a gente gritar, que faz a gente lutar, que faz a gente ficar de pé. É a esperança que faz a gente ficar do lado do leito até o último suspiro. É a esperança que faz a gente acreditar que tudo leva a crer que ainda é possível. A gente não troca a esperança, a gente não entrega a esperança, a gente não vende a esperança. Porque sem esperança nós terminamos antes do tempo. E não existe nada pior do que terminar antes do tempo. Não é esta a sensação que fica com a queda daquele avião? A vida deles não era para terminar ali. Terminou antes do tempo. É a sensação que todo mundo tem. Já que vamos terminar, já que as estatísticas da morte são infalíveis, já que está ordenado ao homem morrer, já que vamos terminar, então que terminemos no tempo, nunca antes do tempo. E para não terminar antes do tempo, é preciso ter esperança. É a esperança que vence o tempo. Não que faça o tempo durar para sempre, mas vence as angústias do tempo. Era o 3º dia e Jesus não tinha chegado. Só restava aquelas irmãs chorarem e lamentarem a partida do irmão querido. Quando elas mais precisaram de Jesus, Jesus não estava com elas. Isso acontece com você? Já aconteceu isso com você? Está acontecendo atualmente isso na sua vida? Quantas vezes diante das nossas lutas, das nossas angústias, dos nossos problemas, nós perguntamos: onde está Deus? Será que Ele não vê a minha angústia? Será que Ele não vê a minha dor? Será que Ele não vê o meu sofrimento? Será que Ele não vê que o meu irmão está indo embora? Que o 4º dia está chegando? Esta pergunta, onde Deus está, é uma pergunta que está carregada de desconfiança. Porque se Deus estivesse aqui, eu não estaria sofrendo. É o que nós pensamos. Se Deus estivesse aqui, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Se Deus estivesse aqui, Ele estaria fazendo alguma coisa. Se Deus estivesse aqui, disse Marta para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Se Deus governasse realmente todas as coisas, dizem alguns, aquele avião não teria caído. Já uns mais covardes vão dizer que Deus não sabe do futuro. Aliás, se Deus realmente fosse soberano, não é só avião que cairia. Não existiriam guerras, guetos, fome, separações, escravidão, pestes, terremotos, tsunamis e aposentadoria com 90 anos de idade. Se Deus existisse, essas coisas não existiriam. O nosso problema é que nós não conseguimos perceber a verdade. Nós não conseguimos enxergar na Escritura
a verdade de que, mesmo quando parece que Deus não está fazendo nada, Ele está realizando coisas, mexendo na história, ou controlando a história que Ele já decretou em nosso favor. Lá no início do capítulo, Jesus vira-se para os discípulos e diz assim, quando Ele recebe a notícia: esta morte é para a glória de Deus. Ou seja, antes de Lázaro morrer, Jesus está dizendo: Deus será glorificado através da morte deste homem. Deus está fazendo algo no seu tempo, ou na sua não necessidade de tempo. Deus está agindo, mesmo que a gente não perceba. E aí chega Jesus, e as pessoas correm para avisar a Marta que Jesus chegou. Só que Ele chegou no 4º dia, e elas esperavam que Ele chegasse nos 3 primeiros dias. Jesus estava atrasado, agora não dava mais tempo. E Marta sai correndo, e eu imagino, e o texto dá a entender isso, que ela fala firme com Jesus. Ela vira para Jesus e diz: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Marta diz: eu sei disso, eu sei que vai haver um último dia em que todos nós vamos ressuscitar. E eu acho que aqui Jesus pensou assim: ela não entendeu. Ela não entendeu. Mas agora também não é a hora de explicar. Aquele contexto todo ali, Jesus não ia dar uma aula de teologia para ela. Jesus vira-se para ela e diz assim: creia, creia, e você vai ver a glória de Deus. Eu acho extraordinário essa parte aqui do texto, porque me lembra que às vezes Jesus explica, às vezes Ele não explica. Às vezes Ele explica porque a gente vai conseguir entender. Mas às vezes Ele não explica, não é porque a gente não vai conseguir entender, mas porque simplesmente nós estamos com a mente e os ouvidos atentos. Nós não estamos com a mente e os ouvidos atentos àquilo que Ele vai falar. Nós estamos tão submersos em nossos problemas, nós estamos tão atolados pelas nossas mazelas, que a gente simplesmente não consegue ouvi-lo. E biblicamente você percebe que Deus só fala com quem está, porque com quem não está Ele não fala. Aliás, toda pergunta de Deus a cada um de nós começa assim: onde você está? Não foi essa a primeira pergunta feita ao ser humano? A primeira pergunta que um ser humano teve que responder foi essa. Diz o texto de Gênesis que Deus chega no jardim, não encontra Adão e Eva, e pergunta assim: onde você está, Adão? Marta não estava mais lá. O coração dela não estava mais ali. Ela estava provavelmente ressentida, triste, abatida. Então ela volta para casa e avisa a Maria: olha, o mestre chegou e te chama. E diz o texto que Maria sai correndo até onde Jesus estava. Mas ela não foi para enfrentar Jesus. Ela não foi para dizer: Jesus, por quê? Por quê? Por que o meu irmão morreu? Ela sabia que havia chegado seu companheiro de lágrimas.
E ao que tudo indica, ela foi até Jesus para chorar com ele. E tão logo viu a Jesus, ela se lançou aos seus pés, caiu em pranto, num choro profundo. E o texto diz que Jesus respondeu ao choro dela com choro. Ele também chorou. E aquelas irmãs aprenderam a solidariedade de Deus. O fato de Deus não chegar não significa que Deus não saiba o que chegou até nós. O fato de Deus não chegar não significa que Ele não vai vir ao nosso encontro, que Ele não vai chorar conosco, que Ele não vai vir ao nosso encontro no tempo dEle. Então preste atenção numa coisa. Existem coisas no universo que a gente não entende. No sábado pela manhã, quando os corpos estavam chegando na Arena Condá, eu estava ali acompanhando junto com a minha esposa, ela virou para mim e disse assim: é impossível não perguntar por quê. Existem coisas no universo que a gente não entende. Existem decisões que estão sendo tomadas em níveis, ou que já foram tomadas em níveis que a gente não alcança. Pode ser que depois da ressurreição de Lázaro, logo depois dele ter ressuscitado, algum discípulo tivesse perguntado a Jesus: mas como que o Senhor conseguiu? Como que o Senhor conseguiu segurar toda essa descarga de adrenalina, sabendo que ia ressuscitá-lo? Pode ser que alguns dos discípulos ali tenham virado para Jesus e perguntado: como que o Senhor chorou? Como que o Senhor conseguiu chorar? Porque qualquer um de nós, no seu lugar, chegaria ali fazendo festa, dizendo: parem de chorar, toma aqui um lenço, não chore. Porque nós saberíamos, queríamos ressuscitar Lázaro. Talvez chegássemos ali fazendo todo mundo parar de chorar. Senhor, como que o Senhor conseguiu segurar toda essa adrenalina? E eu imagino Jesus respondendo: primeiro eu fui ali para chorar, porque não é possível fazer o bem antes de amar. Vocês nunca pararam para pensar, ou vocês nunca ouviram ou leram em algum lugar, quantas lições existem por trás deste choro de Jesus? Numa das mensagens que lá no ano de 2014 eu preguei naquela série de mensagens sobre a morte, teve uma mensagem cujo título era assim: respeite o tempo de chorar. E ali nós vimos várias lições acerca do choro de Jesus. E eu quero relembrar aqui apenas uma daquelas muitas mensagens que nós ouvimos ali. Mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, por que que Jesus chorou? Por que se deixar invadir por sentimentos indesejados, se ele sabia que Lázaro ressuscitaria? Parece contraditório saber que vai tirar o amigo da morte e, a despeito disso, chorar. E chorar
com grande indignação, porque a palavra grega utilizada por João sugere que Jesus chorou com intensidade, com grande indignação. Então, como pode? Você vê o futuro melhor, mas assim mesmo chora diante do presente, diante do imediato. Meus irmãos, dentre as muitas lições que a gente pode aprender com o choro de Jesus, uma delas certamente é aquela que nos lembra que Deus sente as nossas dores. Deus conhece as nossas angústias. E Ele não é alguém indiferente para a nossa dor, compara com a nossa dor. O fato de que Lázaro voltaria à vida em poucos minutos não anulava a realidade de que naquele momento ele estava morto. Dentro de minutos ele ia voltar à vida, mas dentro de minutos, porque naquele momento ele estava morto. E naquele momento da morte, era momento de chorar, era momento de lamentar, era momento de sofrer com aqueles que estavam sofrendo. Diante do amigo morto e rodeado de pessoas desesperadas, nada mais natural do que sofrer a dor daquelas pessoas, do que chorar com aquelas pessoas. Aquele era um momento de desespero, de tragédia, de angústia, era um momento de morte. E no momento da morte, Jesus chora com as pessoas, Jesus chora por elas, Jesus chora por Ele mesmo. E com essa atitude, Jesus nos mostra que nada mais natural que a angústia na situação de fome, que o medo no meio da guerra, que a cara contorcida no momento em que a vida se mostra mais amarga, nada mais natural que o pranto no momento de luto, porque nós somos homens. Deus nos criou assim. Mesmo sabendo que algo melhor iria acontecer, a ressurreição, Jesus chorou. Da mesma forma, mesmo sabendo que algo melhor nos espera, o céu, ainda assim nós choramos pela dor de perder alguém que amamos. Que coisa impressionante! Mesmo sabendo do futuro, Deus vive cada momento como se Ele não o conhecesse. Claro que conhece, mas Ele vive como se não o conhecesse, porque quando você olha para os evangelhos, você vê Jesus se emocionando com a vida. Quando você olha para os evangelhos, você vê que Jesus se encanta, Jesus se assusta com a fé de algumas pessoas. Leia o relato lá do centurião, da mulher Ciro-fenícia. Jesus se assusta. É algo estranho, mesmo conhecendo o futuro, ele se espanta, ele chora. Diante da tumba, onde a ressurreição ia vencer a morte, fazendo da morte apenas um sono a ser interrompido, Jesus chora, e chora de verdade. Que consolo que esta verdade deve trazer para o nosso coração, porque mesmo sabendo do dia da morte, quando este dia chega, Deus se comove e sofre com a dor dos outros. Mesmo sabendo da dor dos seus filhos, isto não o impede de sofrer com seus filhos, pelos seus filhos. O que esse texto nos lembra é que Jesus chorou antes da ressurreição. Ele não permitiu que o milagre o tornasse menos humano. Este é o Deus revelado aqui em João, aquele que chora antes da ressurreição. Ele conhece a minha dor, Ele conhece a sua dor. Mais do que isso, Ele sente a minha dor e Ele sente a sua dor. Os deístas estão errados. Deus não é um relojoeiro que criou o mundo e abandonou. O Deus bíblico é o Deus que se relaciona, é o Deus presente. É o Emanuel, o Deus conosco. Jesus então dá uma ordem: desate-o.
desate-o. Por quê? Porque nada é capaz de segurar aquele que se encontrou com o Deus do quarto dia. Porque o Deus do quarto dia liberta aqueles que estão presos. Jesus vira e diz assim: deixem ele ir. Isso é uma cena de libertação. É uma cena que mostra o poder de Deus libertando as pessoas. E o meu último ponto é a fala de Jesus para Marta. No verso 25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A primeira vez que George Bush, o pai, a primeira vez que George Bush visitou a Rússia, foi para representar os Estados Unidos no funeral de um grande, importante presidente russo chamado Brezhnev. E quando Bush voltou para casa, ele fez uma crônica sobre o que ele viu. E ele contou que aquele funeral foi rígido, estoico, igualzinho ao regime comunista da época. Não se viu, disse Bush, nenhuma lágrima. Ele disse: ninguém demonstrou ali nenhuma emoção. Foi um velório igual ao regime comunista, rígido, estoico. E ele conta que a última pessoa a ver o corpo de Brezhnev antes de fecharem o caixão foi a sua viúva. E ele diz que por vários segundos ela ficou ali ao lado dele. E no momento final, quando eles vieram fechar o caixão, ela estendeu a mão, tocou o caixão e fez o sinal da cruz no peito do marido. Deixa eu te dizer uma coisa: nenhum de nós aqui consegue entender o que significou o gesto daquela mulher. Ninguém aqui tem a dimensão do que significou aquela mulher. Naquele momento de luto, naquele momento final, onde os olhares de representantes do mundo inteiro estavam sobre ela, ninguém entende o que significou ela fazer no peito do marido o gesto da cruz. Porque num regime comunista e ateu, fazer o que aquela mulher fez exigia muita coragem. Sabe por quê? Porque na hora da morte do marido, ela não buscou Lenin. Na hora da morte do marido, ela não se apoiou em Karl Marx. Ela não buscou as ideias de Khrushchev. Na hora da morte, ela ignorou os deuses do socialismo, ignorou as suas ideologias. No momento da morte do marido, aquela mulher se voltou para um carpinteiro nazareno que vivera 2000 anos antes. No momento da morte do marido, aquela mulher buscou aquele homem que teve a ousadia de dizer para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso que o apóstolo Paulo, naquele texto extraordinário de 1 Coríntios 15, quando ele vai dialogar com a morte, Paulo vai dizer assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Onde está, ó morte, a tua vitória? Como disse John Owen, a morte morreu quando matou Jesus. A morte morreu quando matou Jesus. John Donne, poeta inglês do século XVI, ele disse assim: morte, não te orgulhes, ainda que alguns a tenham chamada poderosa e terrível, pois tu não és. Um pequeno sono apenas, e acordamos eternamente, e não haverá mais morte, pois tu, ó morte, morrerás. Irmãos, o que nós celebramos num momento como este? O que é que nós celebramos num momento de ceia, de batismo? A Bíblia diz que quem se batiza, a figura usada pelo apóstolo Paulo, morreu para o mundo. O que Sérgio fez? Publicamente ele está dizendo: eu morri para o mundo. E o que nós celebramos na ceia? A morte de Cristo em nosso lugar, garantindo-nos a nós que nele cremos, a promessa de que ainda que estejamos mortos, viveremos. E dentre as muitas verdades e preceitos que podem e devem estar nas nossas mentes ao celebrarmos a ceia, uma delas deve ser a verdade de que, mesmo que morramos, a morte não é a configuração final sobre a nossa vida. A morte não tem a palavra final sobre as nossas vidas. O que nós celebramos aqui é a vitória de Cristo sobre a morte. Então, num contexto de luto, de dor, como vive o nosso país por causa da tragédia que nos acometeu, num contexto onde nós estamos presentes diante da morte todos os dias, esta é uma verdade que deve nos sustentar. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Se você crê nisso, e você é membro de uma igreja evangélica, você é nosso convidado a participar deste momento de celebração da morte de Cristo, que trouxe vida a mim e a você nesta hora. Vamos passar ao momento da ceia e adorar e agradecer e a celebrar a Deus pela morte do seu Filho em nosso lugar. Amém.